Estamos aqui nessa noite mais uma vez, né? Para adorar o Senhor. E eu peço a você que abaixe mais uma vez sua cabeça. Peço o Espírito Santo que fale no seu coração. Porque aqui não é pastor que vai falar, é o Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração é dada somente a Ele. Por isso, nesta hora, nós entregamos nossas vidas, pedindo o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo e atue em nosso meio. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Nós vamos falar sobre a experiência no fogo. Talvez você se assuste um pouco com esse título, né? Eu tinha um outro título, mas eu achei que era mais conveniente este. Então eu escolhi este aqui, uma experiência no fogo. E para isso nós vamos ler o nosso primeiro texto, que está em Êxodo capítulo 3. Os primeiros versículos, né? Até o versículo 9. Rapidinho eu vou ler para vocês se assentarem, amém? Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora vou até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse o Senhor: não se chegues para cá, tira o teu sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Amém? Podeis sentar. Então vocês viram aí, né, uma experiência que Moisés teve. Eu acho que Moisés, o homem de Deus, ele foi o que mais teve experiência com o fogo, né? Esse fogo maravilhoso que vocês viram aqui, um fogo diferente, um fogo que ardia, que queimava, mas não se consumia a sarça, uma planta verde, uma planta que estava ali no deserto, né? E ela continuava viçosa no meio daquele fogo. Deus estava ali manifestando a sua glória, manifestando a sua presença. A Bíblia diz que Moisés temeu olhar para Deus. Eu espero que nessa noite todos nós venhamos a temer diante do Senhor, sabendo que Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele está presente neste lugar. E nessa noite, este fogo maravilhoso possa queimar dentro do seu coração, para que você tenha uma experiência de fogo. Amém? Um certo teólogo chamado Martin Lloyd-Jones, ele falou essas palavras. Ele dizia que um coração em chamas, verdadeiramente a pregação teológica é fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo, precisando alcançar as mentes, os corações dos nossos dias. Isto apenas será possível
quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada, conectada a um coração em chamas, apaixonados por Jesus. Ele não falou dele mesmo, porque ele se baseou no Atos capítulo 3, do versículo 3 e 2 até o 26. Ele se baseou nesse texto. E ele diz que para sermos realmente obreiros de valor, precisamos ter o nosso coração em chamas. Essa chama, irmão, é o fervor, é o entusiasmo, é a alegria de servir ao Senhor, é estar pronto a todo momento, a toda hora, para ser usado pelo Senhor. Quantos de nós, principalmente os obreiros, se sente muitas vezes ao meio um fogo de tribulação, de perseguição, de tormento. Muitas vezes sentimos Satanás tão perto, atacando, tentando nos derrubar, tentando nos levar à ruína, ao pecado. É uma prova de fogo. Mas este fogo não é o fogo que eu estou querendo falar para vocês. Este fogo que eu estou querendo falar para vocês é a presença de Deus. É um fogo diferente. É um fogo que arde, gostoso. Um fogo que traz prazer, que traz alegria, que traz entusiasmo. E você renuncia a qualquer coisa para estar com o Senhor, para estar na presença do Senhor. Eu quero ler mais um texto para vocês. Ele se encontra em Êxodo capítulo 13. Esse texto que eu vou ler para vocês fala da experiência do povo de Israel. Eles também tiveram uma experiência tremenda com fogo. A presença de Deus era muito real no meio do povo de Israel. Nós vimos aqui que Deus preparou Moisés. A primeira experiência que Moisés teve com esse fogo foi para que ele estivesse pronto para trazer o povo de Israel do Egito até Canaã. A jornada era longa, era difícil. Nós já conhecemos a história, quantos obstáculos eles tiveram que vencer. Mas havia uma coisa maravilhosa ali. A presença de Deus. A presença do Senhor. E a palavra diz que Deus guiava o povo pelo caminho. Eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 13, 21, 22, diz assim. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que conhecessem, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante deles a face, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora, irmão, para imaginar. Eu creio que você também já deve ter conhecido esse texto, né? Pare para imaginar. Aquele povo estava fugindo. Eles não podiam parar pelo caminho. Eles estavam levando crianças, gado e muita bagagem. Interessante, muita bagagem. Porque a Bíblia diz que os hebreus despojaram os egípcios. As mulheres estendiam as suas saias longas, colocavam ouro, prata e tudo que é riqueza na saia das mulheres. E eles fizeram trouxas e mais trouxas, e foram levando toda a riqueza do Egito. Aquilo ali era o pago por todo o trabalho que eles tinham feito. Deus fez com que todo o egípcio entregassem toda a riqueza. Eles não roubaram. Foi tudo entregue de boa vontade. Eles estavam a fim de ver-se livre daquele povo terrível. Aquele povo trazia muitas coisas de maldade para eles. E eles foram com toda essa bagagem, caminhando
pelo caminho, sem poder descansar, sem poder parar. Levando toda aquela bagagem. Ainda levavam massa de bolo, de pão, tudo que não deu tempo de levedar, saíram levando para comer no caminho. Mas aquela coisa maravilhosa, aquela nuvem linda de fogo, caminhava junto com eles, clareava o caminho, aquecia o deserto. Para quem não sabe, nós sabemos, acho que até as crianças hoje sabem, que o deserto durante o dia é quente, mas durante a noite é gelado. E eles eram aquecidos pela nuvem. Eles eram guiados pela presença de Deus. Aquela presença de fogo, aquela presença que aquece, aquela presença que anima. Imagina, irmãos, eles sabiam que Deus estava ali. Por isso eles não recuavam, e eles continuavam caminhando, eles não paravam. E a Bíblia diz que durante todo o deserto que eles caminharam, estou pulando aqui uma parte que eu não vou contar toda a história, né? Todo o deserto que eles caminharam, a roupa não acabou, o sapato não gastou, não faltou água, não faltou comida. Deus zelava por aquele povo. E os detalhes todo mundo conhece, né? Todos os detalhes vocês conhecem. Deus conduziu o povo com a sua presença santa pelo deserto. Todo o caminho até chegar em Canaã. Mas durante esta viagem, teve um momento. O momento que Moisés subiu naquele monte. Onde foi escrita as tábuas da lei. Todo mundo conhece os 10 mandamentos. E aconteceu uma coisa muito interessante. Aquele monte todo de pedra, tremendo, ardia em chamas. Ninguém podia se aproximar do monte. Deus avisou, até um cachorro que se aproximar desse monte vai morrer. Era a presença de Deus. O fogo estava ali presente. Aquele fogo, o mesmo fogo que Moisés havia visto lá em Horebe, agora estava sobre aquele monte de Sião. Mas aquele fogo ali estava ardendo de uma maneira diferente. Deus estava tão presente, ele poderia consumir aquele monte, poderia consumir aquelas pessoas com seu fogo. E ele queria mostrar ali, tornar-se conhecido. Tornar-se conhecido para o povo. Deus queria que o povo temesse o seu nome. Queria que o povo soubesse quem era ele. Queria que o povo tivesse uma experiência de fogo. Passasse pelo fogo. Todo servo de Deus precisa passar pelo fogo. E a Bíblia diz que no futuro, todas as nossas obras passarão pelo fogo. As nossas obras passarão pelo fogo. Aquela que passar pelo fogo e não queimar, essa vai prevalecer. Mas toda obra que não agradar, vai ser consumida. Malaquias fala que o dia do Senhor vai vir ardendo como fogo. Um dia desse até o pastor pregou sobre essa palavra linda, maravilhosa. O dia do Senhor vem ardendo como fogo. Malaquias 4. Quem poderá suportar esse dia? Só os servos. Porque os servos já passaram pelo fogo. Os servos já provaram do fogo. Os servos já foram aprovados pelo fogo. E os servos poderão sobreviver ao fogo. Que lindo, né? Podemos lembrar de Daniel, né? Seus amigos. Seus 3 amigos foram lançados naquela fornalha de fogo ardente. Aquele fogo ali, irmãos, era o fogo da terra mesmo. Aquela fornalha tinha sido fortalecido o seu fogo, não sei quantas vezes,
para ficar muito forte. E o fogo estava tão forte que as labaredas que saíam de lá queimaram os servos que jogaram os 3 dentro da fornalha. Mas eles caíram lá dentro. Não teve poder sobre as suas vidas. Aleluia. Servo de Deus, que confiavam no Senhor, que estavam prontos para morrer. Vocês acham que eles não tiveram medo daquele fornalha? Com certeza. Com certeza eles tiveram medo. Mas eles confiaram mais no Senhor. E disseram, pelo Senhor nós morremos. Mas o Senhor não queria que eles morressem. O Senhor queria que fosse dado ali um testemunho. Aquele rei precisava ver quem era Deus. Deus do fogo. Que tinha poder sobre o fogo. Que podia todas as coisas. Ele estava lá dentro do fogo. Com Sadraque, Mesaque e Abednego. Caminhando como 4 amigos juntos. Aleluia. E a Bíblia diz que nem os chapéus deles foram queimados. Imaginem, nem seus sapatos, nem sua roupa tiveram cheiro de fogo. Maravilha. Poder do fogo de Deus. Aleluia. Maior é o Senhor. Agora eu quero sair um pouquinho aqui da minha palavra e dizer para você, irmão, quando alguém falar para você que Satanás tem fogo, você diz, mentira! Satanás é gelado, mais que o gelo do Polo Norte. Gelado. É tanto, irmão, quando você vê uma presença ruim, você se arrepia, você sente. A presença dele é gelada. Não existe fogo em Satanás. Existe o fogo lá do inferno preparado para receber ele. Existe esse fogo. E é para lá que ele quer levar as pessoas que caminham junto com ele. Esse fogo aí é terrível. A Bíblia diz que é um fogo que nunca se apaga. E as pessoas não são consumidas nesse fogo. A tormenta do inferno. Satanás está trabalhando noite e dia sem parar para levar vidas para lá. E como Lloyd Jones diz, nós temos que ter o nosso coração cheio da chama de Deus para trazer essas pessoas para o Senhor através da pregação maravilhosa e verdadeira da palavra de Deus. O entusiasmo, o fervor nas nossas vidas. Lá em Apocalipse a palavra diz que Deus não quer que sejamos nem frio, nem morno. Porque os mornos, ele vai vomitar da sua boca. Ele quer que sejamos quentes, fervorosos, entusiasmados, sem medo. Você chegar no seu trabalho com a sua cabeça erguida. Lá fora, você dá um bom chute no diabo. Que ele chega te maltratando, te colocando para baixo. Ah, por que aquele ali está te perseguindo? Por que aquela lá não quer o seu bem? Por que aquela lá tem inveja de você? Pisa na cabeça dele, irmãos. Pisa na cabeça dele. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Estamos no Senhor. Amém? Levanta sua mão. Você está no Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não tem poder no seu trabalho. Ele não tem poder na sua vida. Ele não tem poder na sua mente. Ele não tem poder na minha vida. Glória a Deus. Ele tenta nos jogar para baixo, nos fazer pecar, nos fazer trair a confiança do outro, nos trazer o pecado da inveja, desejo das coisas do mundo. Tudo isso vem de Satanás. Nosso alvo é o Senhor. Nosso alvo é a pregação da palavra. Quero ler um versículo para você que está em Salmo. No capítulo 12. Poder da palavra. Poder da palavra, irmãos, é que nos faz caminhar. É o que nos faz ter coragem.
E a palavra do Senhor, ela foi preparada no fogo, lá naquele monte, quando Moisés estava lá. Ela foi preparada lá, no meio do fogo. É uma palavra de poder. É o versículo, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, purificado 7 vezes. Essa é a palavra do Senhor. Ela veio do meio do fogo. Ela subsiste ao fogo. Ela te dá a experiência que você precisa. A experiência do fogo. Busca. Você vai encontrar. Tem um versículo que eu gosto muito e às vezes eu fico tão feliz quando eu acordo da madrugada e posso orar, e tenho condição de orar, que às vezes nem sempre isso acontece com a gente. Né? Porque o Senhor fala assim, ó: aqueles que de madrugada me buscam. Eu vou com tanta certeza, aleluia, que Deus está ali presente. Mesmo com todas as minhas fraquezas, eu digo: Senhor, estou aqui, Senhor, preciso tanto de Ti. Aqueles que de madrugada me buscam. Se nós pensarmos só no sono, só em dormir, só no trabalho, só em ganhar dinheiro, nós não vamos ter essa experiência do fogo. Eu lembro quando quando começamos esta igreja ainda sem templo, a gente caminhava para um monte. A gente ia pelos matos, no meio, eu tenho muito medo de boi, mas a gente passava no meio dos boi, subia aquelas pedras difíceis para orar. Mas nós estávamos buscando fogo. E fomos abençoados. Deus falava conosco. Muitos, cansados do trabalho, chegavam a dormir, mas dormia no meio do fogo. Dormia na presença do Senhor. E a gente saía dali rindo. Ó, fulano dormiu, pastor. Mas porque a gente estava feliz, contente, sabendo que todos estavam ali com um propósito. Nós não estávamos ali de brincadeira. Estávamos ali vencendo as nossas fraquezas. Estávamos ali pisando na cabeça de Satanás e buscando futuro para a igreja do Senhor. Esses dias Deus me deu uma revelação sobre a igreja do futuro. Eu orava e clamava e pedia ao Senhor: meu Deus, que vai ser dessa geração? Que vai ser da próxima geração que vai estar tão perto da vinda de Cristo? Quantas tribulações, quantos problemas. Deus me deu uma visão linda, maravilhosa da igreja do futuro. Ah, irmãos, vocês não podem saber. Vocês não, quer dizer, vocês podem, né? Se eu posso, vocês também podem. Vocês precisam saber o que Deus tem preparado para nós. Eu queria pregar sobre isso aqui, mas eu não tenho condição emocional para pegar. Vamos preparar para pregar para vocês essa palavra que Deus me deu. A igreja do futuro. As coisas lindas que Deus vai fazer. Mas depende de nós. Nós somos o semeador. Somos nós que vamos semear essa semente. Você que colheu a semente que foi plantada há tanto tempo atrás. Você que colheu a Igreja Batista Vitória, que esteve no monte antes de você nascer. Você é responsável por essa igreja. O bastão está sendo passado para você. É uma responsabilidade muito grande? É. Mas aqui na palavra você tem todas as respostas. Repete comigo esse versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Eu amo esse Senhor. Ele é lindo demais. Ele que nos traz alegria, felicidade, amor no coração.
Porque às vezes a gente se sente tão fraco, a gente pensa, Senhor, estou amando mesmo? Eu só vou amar, de verdade, quando eu chorar por aquele que está sendo perdido no mundo, pelo meu irmão, pela minha escola, pela minha esposa, pelo meu esposo, meus filhos que estão fora da presença de Deus. Esse é o amor verdadeiro. A oração. Estou tirando muito o microfone da boca. Então, queridos, essa palavra, purificada 7 vezes, num forno de barro, porque é assim que se purifica a prata, né, e o ouro, é no fogo. Os metais mais preciosos são purificados no fogo. Nós somos considerados como este metal. Tem até uma música, né, que cantamos aí, que você é precioso, mais do que o ouro puro de Ofir, o ouro mais fino que existia naquela época, né? Então nós somos preciosos para o Senhor. Precisamos nos deixar purificar pelo fogo. Para isso você precisa se aproximar. Para isso você precisa ter coragem. Para isso você precisa obrigado. Para isso, você precisa ajudar a obra de Deus. Caminhar para os Geavites. Para isso, você precisa aprender a palavra de Deus. Conhecer o Senhor. E prosseguir em conhecer o Senhor. Mais e mais e mais. Eu estava temendo tanto falar sobre essa palavra. Porque eu ainda não conheço o Senhor suficientemente. E nem chegarei a conhecer enquanto eu estiver nessa carne. Mas vou prosseguindo em conhecer o Senhor, em buscar o Senhor, ter sede do Senhor e querer mais do Senhor. Aí está a essência, né, de tudo isso, de amar e de cumprir com a sua palavra. Então, queridos, depois dessa caminhada dos povos do deserto, eu gostaria de falar com você também a respeito de uma experiência de 2 homens. Um era Elias. Eu costumo me perder um pouquinho aqui, tá, irmão? Vocês me perdoam. Procurar o texto aqui agora. Trago muitos recursos e acabo me bagunçando toda. Eu vou só falar, não vou ler não, porque eu já perdi o texto. Então, Elias, irmãos, teve uma experiência tão maravilhosa com fogo, que vocês até conhecem, né? Que quando ele estava lá, brigando com o rei Acabe, né? Discutindo e falando que ele precisava mudar, que ele precisava se arrepender, que ele precisava de deixar Jezabel para lá, que Jezabel era uma mulher que não amava o Senhor, ela era uma bruxa, né? Ia fazendo feitiçaria. E Elias lutava para que Deus libertasse o povo de Israel daquelas feitiçarias, daquele ídolo terrível que era Baal. E Deus levanta vai lá e luta contra essas idolatrias. Mas a Jezabel não cansava de perseguir Elias. O diabo estava na vida dela. E todos os lugares que Elias estava, ela mandava matar. Elias, cansado daquilo, subiu para o monte e ficou lá. Até que Deus falou para ele, né? Várias vezes ele fugiu. Deus cuidou dele. Deus mandou os corvos dar comida para ele. Deus mandou uma viúva dar o pão para ela, que tem aquela multiplicação da farinha, né? Que a farinha e o azeite não faltou para a viúva.
Até que um certo dia ele estava no monte, resolveram persegui-lo. Então, Acabe falou, vai lá e leva 100 homens lá. E ele achou, o centurião achou Elias lá no monte. E ele falou para Elias, homem de Deus, o rei ordenou que você desça. Ele falou assim, eu sou homem de Deus? E fez uma prova de fogo. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora e vai consumir os seus homens. Não deu outra. Os homens foram consumidos pelo fogo. O centurião voltou correndo, contou para cá, não vai dar esse gosto para ele não, manda outros homens. Mandou outros, mais duas vezes. E eles foram consumidos pelo fogo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma esses homens. Elias tinha autoridade para isso, para mostrar que Deus estava presente na sua vida. Que Deus estava ali com ele. Não era brincadeira. E Deus falou assim, fala para cá para correr. Corre mesmo, porque vai ter muita chuva. Tinha 3 anos e 6 meses que não chovia. Por isso ele estava sendo perseguido. Mas vamos lá no monte, vamos fazer o holocausto. Chama aí todos os profetas de Baal, coloca eles aí para exclamarem. E eles ficaram lá durante a manhã até o meio-dia. A Bíblia diz que eles fizeram o holocausto, que eles colocaram lá os seus bois e rasgavam as suas vestes e cortavam o seu corpo com navalha e gritavam e sambavam em cima daquele holocausto, destruiu o holocausto todo e nada de Deus. Falou assim, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E Elias começou a zombar. Clama mais. Vai ver que Baal está dormindo. Vai ver que Baal está viajando. Clama mais, clama mais, clama mais. E eles caíram pelo chão exausto. E aí Elias mandou preparar de novo o holocausto. Mandou limpar. Mandou colocar as pedras em ordem. Que havia todo um processo de colocar aquelas pedras em ordem. Limpou todo lugar. E ainda mandou abrir uma valeta em volta, uma valeta bem funda. E falou com os servos, enche a valeta de água, joga a água em cima da lenha. E molhou toda a lenha, e molhou todo o holocausto, e encheu a vala de água. Olha a audácia do homem. Mas ele tinha confiança que Deus haveria de responder com fogo. E quando ele orou, ele clamou, fogo desceu do céu. E além de ter queimado o holocausto, queimou a lenha. E ainda, a Bíblia diz que o fogo lambeu a água que estava ao redor. Este é o poder usado por Deus. Deus não está pedindo para você destruir Baal, não. Deus está pedindo para você levar a sua palavra. Deus está pedindo para você romper as barreiras da sua vida. Que você não se envergonhe da palavra. Que você tenha fervor no coração. Que você o busque de madrugada. Que você estude a sua palavra. Que você procure conhecer a Deus. Porque Deus é muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. Elias teve a vitória. E para completar o resto da palavra sobre Elias, Deus havia prometido que ia levá-lo, e Deus levou ele num carro de fogo. Não foi qualquer carro. Desceu um carro que a gente não sabe como, se é de cavalo, muitos falam que é cavalo, muitos falam, a gente não sabe nem como, só que foi muito fogo. Quem viu foi só o servo dele, Eliseu. E Eliseu ficou tão apavorado com aquela visão que ele gritava, ai Senhor, Senhor, os carros de fogo e seus cavalos. Só conseguia falar,
porque a visão era tremenda, maravilhosa, uma coisa real. Foi assim que Elias foi para o céu, de corpo e alma, porque ele era um homem de fogo, um homem que servia a Deus, um homem que não temia Satanás, um homem que não temia o diabo, um homem que não temia os ídolos, não temia a mulher feiticeira, não temia o rei, mas temia o Senhor. Temem, respeitam as autoridades. Aqueles que amam o Senhor e a sua palavra, esses têm o fogo no seu coração. A chama de fogo vai arder no seu peito. Esta chama vai te impulsionar a levar a palavra de Deus. Aí, todos os cantos, falar para aquela pessoa, que era o seu chegado, o seu parente amado. Um dia eu chorei no encontro, clamando para que as pessoas orassem pelos seus amados. Eu via as pessoas tão apáticas no momento da oração, sem fervor, sem alegria, como se tivesse, não vai adiantar nada, eu não vou orar, porque não vai, Deus não vai responder. Se nós orarmos desse jeito, irmão, nunca teremos respostas. Quando você orar, lembra dessa palavra, Deus de fogo, Deus de Elias, responde a minha oração, eu confio no Senhor. Use essas palavras, você vai ter uma experiência de fogo. Você pode passar pelo fogo e não se queimar, como os Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode também ter a experiência de Isaías. A Bíblia diz que Isaías estava no templo, servindo ao Senhor como sacerdote. E a Bíblia diz que, Isaías 6, versículo 1, diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E naquele momento o fogo tomou conta do templo. E ele temeu, e ele gritou: Senhor, eu sou um homem impuro. Eu tenho os meus lábios impuros. Eu vivo no meio de um povo impuro. Mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, mandou que um anjo tirasse uma brasa do altar com uma tenaz e queimou os lábios de Isaías. E ele se dispôs a servir o Senhor naquele momento que seus lábios foi queimado. Ele: eis-me aqui. O Senhor havia perguntado: quem enviarei? Quem há de ir por mim? Quem enviarei? E ele falou que não podia falar, porque ele era impuro. Mas quando ele foi queimado, ele respondeu: eis-me aqui. Envia-me. Envia-me a mim. Ele se dispôs. Ele estava pronto. Ele queria servir. Ele queria levar aquela palavra pura, purificada 7 vezes. Ele queria ser o mensageiro. Mas, queridos, para sermos um mensageiro de verdade, um mensageiro aprovado, precisa passar pelo fogo. Você tem que estar disposto. Às madrugadas, no caminho, durante todo o tempo que você estiver na presença de Deus, busque o fogo santo. Os discípulos do Senhor, lá em Atos capítulo 2, vou ler esse texto para nós. Atos capítulo 2,
Fala sobre a experiência que os servos teve na descida do Espírito Santo. O Senhor ordenou que eles estivessem reunidos em Jerusalém, para que eles fossem revestidos do poder de Deus. Só vocês fiquem em Jerusalém, para vocês serem revestidos do poder de Deus. Vocês vão receber o Espírito Santo. O Senhor havia prometido. O Senhor não falou assim, vou demorar 2 dias, vou demorar 3 dias. Daqui a uns 5 dias vocês vão receber, 1 semana? Não. Fiquem lá, até vocês receberem. E a Bíblia diz que eles ficaram 10 dias, todos reunidos no mesmo lugar, clamando e orando, clamando. E aí, no capítulo 2, verso 1, diz assim: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. O versículo 3 diz: foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. É uma visão que eles tiveram fogo sobre cada um deles. E aí a história é maravilhosa e completa que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor fez essa obra linda e maravilhosa com a igreja primitiva, né? Ele nos deu o privilégio de estarmos aqui, de anunciar esta palavra, de sermos aqueles que continuariam com a obra. Então, queridos, o privilégio é muito grande, muito grande. Nós temos a palavra na nossa mão. Nós precisamos da experiência do fogo. Não deixe a chama morrer no seu coração. Busque, busque, busque. A palavra diz: não extingais o Espírito Santo. Não deixe ele embora. Ele fica em você enquanto você quiser, enquanto você pedir, enquanto você desejar. Senão, irmãos, ele vai embora. Ele deixa você só. Por isso, todo dia, toda hora, todo momento, todo instante, a palavra diz que nós devemos orar sem cessar. E através do Espírito Santo nós recebemos a paz, o consolo, a purificação pelo sangue de Jesus. É através do Espírito Santo. E a palavra diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é pelo fogo que você é purificado. Eu vou deixar os últimos versículos aqui de Hebreus capítulo 12, diz assim: é o fechamento, é a conclusão desta palavra. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acompanhasse, e guardasse, e marcasse, porque é importante. É todo o clímax dessa palavra que você ouviu agora. Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 18 em diante. Diz assim: portanto, não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Ainda não passamos por essa experiência. E aos unidos da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que eles não falassem mais, de tão apavorados que eles estavam, porque não podiam suportar o que eles mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste, agora é você, agora é eu, mas chegaste ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que está escrita nos céus, e a Deus, o juízo de todos os espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o
o mediador de uma nova aliança, o sangue da aspersão, que fala melhor do que Abel. Vede que não rejeitaste o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez moverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele não é qualquer coisa. O nosso Deus é um fogo consumidor. Não vai poupar aquele que rejeitar a sua palavra. Amém? Coloque-se de pé, meu irmão. Nós vamos passar a palavra agora nesse momento para a oração.